programa foi ontem, mas hoje já teve o programa de Ceará ontem, agravou, né? Quem viu o telecast de ontem... Agravou? Agravou e muito, meu amigo. Agravou. Veja só, eu ia falar uma besteira aqui, mas é para virar um corte. Não vou que chegar ao fato. Como assim, pô? Irmão, assim... Não, então... Encomendaram um coroa de flores hoje, porra. Hoje, assim, veja só. Meu irmão, veja só. O Cuiabá... Faltam 3 rodadas, porra. O Ceará já precisa de 2 rodadas para passar o Cuiabá. Se ele vencer um e o Cuiabá perder outra, ele já fica atrás. Mesmo com os outros 2 jogos. Se o Coritiba tá indo pegar o Juventude já rebaixado, lá em Caxias do Sul. O Coritiba que é do Sul, ou seja, nem é aquele time nordestino que vai pegar o Juventude lá e não ganha, como foi o caso do Fortaleza. Assim, porque tem toda uma relação de clima, de distância, tudo. Coritiba viaja ali, aclimatação feita, distância pequena, tá indo pegar um... E assim, só que tem Guto Ferreira com essa dificuldade de jogos fora de casa. Mas se o Coritiba ganhar do Juventude, meu amigo... Até porque a última rodada é Cuiabá e Curitiba, né? Sim, porque pode ser um empate entre eles. Ponto favorável aí pro Ceará. Pode ser um empate entre eles. É o ponto favorável, né? Favorável a quem? É porque você ao pode... Ceará? Para o Ceará. Sim, pô. Sim, pô. Nunca, se foi empate. Veja só, o Ceará tem... Vamos botar o Ceará em 40. O Ceará só escapa com 40. Vamos colocar o Coritiba ganhando o Juventude, né? Ou seja, o Curitiba ganhou 38. Porque se não ganhar, o Ceará continua na briga bem, certo? 38. Eu ainda acho que tem o Atlético. Eu ainda acho que ainda tem o Atlético totalmente no mas quadro, o Atlético tem um jogo difícil. O Atlético difícil não deve passar o... Contra o Santos, porra. Em casa. Eu acho que o Atlético Goianiense... Eu acho que dá Atlético. Eu acho que dá Atlético. O Atlético Goianiense só perdeu pro São Paulo na última rodada porque o Felipe na última Alves bola do jogo, milagre. Na última bola do jogo. E jogando muito bem contra o São Paulo. O gol foi... Eu vou esperar. Nem o centro bateu. Falha a conta aí. Eu quero entender. Então, vamos lá. Curitiba, 38. Vamos dar os 3 pontos, tá? Vamos dar os 3 pontos. O Cuiabá vai para 2 jogos de 0 pontuação. Isso. Palmeiras e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro onde? Em Minas. Fora. Palmeiras em casa campeão e o Atlético Mineiro fora, né? Então é isso. Chato. Possivelmente o Palmeiras, como ele fez no ano passado, o Palmeiras botou sub-20, né, na reta final. Aí melhora muito. Campeão, mas lembrando que o Ceará... Só que ano passado tinha final de... levou fumo. Mas ano passado tinha final... Ninguém achava que o Ceará ia perder aquele jogo, né? Assim, ano passado tinha final de Mundial, né? Esse ano não tem. Foi por isso que o Palmeiras botou. Não. A final do Mundial foi esse ano, pô. Virou esse ano só, pô. Foi, demorou muito o Mundial. O Mundial foi para fevereiro, março. Foi... Não, o Palmeiras já foi férias mesmo. Então, mas deu férias, exatamente. Deu férias para voltar antes, pô. Exatamente, deu férias para voltar antes. Não pode acontecer a mesma coisa. Não sei. Pode acontecer. Enfim. É porque assim, a base do Palmeiras também é uma das mais fortes do Brasil, né? Assim, não é qualquer base. Mas enfim, seja qual for o time do Palmeiras, vai ser difícil pro Cuiabá. Reconheço, mas é o Cuiabá. Ele pode chegar na última rodada com 37. E precisa de um ponto, de repente. Assim, um ponto já ajudaria o Cuiabá. Veja, aí o Ceará tem que... É o que eu tô falando. Minha chance do Ceará é o Ceará bater os 2 rebaixados. Que o Ceará pega os 2 rebaixados. Mas vamos lá, tipo... Cenário é Avaí e Juventude, pô. É Avaí e Juventude. Da penúltima rodada. Você pode ter a penúltima rodada aí com Cuiabá com 37, sem pontuar contra Palmeiras e Atlético. Curitiba com 38, vencendo apenas Juventude. E aí você teria o Ceará já com 37, vencendo Avaí. Ou seja, o Ceará ia jogar precisando apenas ganhar o jogo, né? Contra o Juventude em casa. Porque ele passaria o Cuiabá e o Curitiba. E isso deixando o Atlético Goianiense de lado. Alguém aqui tem alguma confiança de que o Ceará pegar do Avaí na ressacada? Não consigo descartar o Atlético Goianiense. Não, o Ceará hoje não ganha de ninguém. O Ceará hoje não ganha de ninguém. Então, assim, a tabela... Claro que, veja só só, é óbvio que é a melhor tabela... Não, veja, e a tabela é a melhor possível, veja só. Se você vai pegar o vice-lanterna fora e o lanterna já rebaixado possivelmente, e o lanterna em casa, também já rebaixado, não dá para reclamar da tabela. É óbvio que para o Ceará vai ser, graças a Deus, a tabela é assim, tem um jogo difícil contra o Corinthians na próxima rodada e tal, mas as últimas, beleza. Aí o Ceará tem sim uma chance de chegar a 40 pontos, mas a chance é o que a tabela mostra. Mas o jogo do Avaí, eu não vejo assim nenhuma segurança para que o Ceará volte com 3 pontos nesse jogo.
Vamos considerar que ele volte com 1. Não, aí rebaixou. Acabou, rebaixou. Não, 38. Não, ele pode ainda. Não pode, porque não, o mas aí já teria 38. Não. Aí o Ceará rebaixou. ele perde no desempate, Cássio. Não, rebaixou. A chance do Mas Ceará o Cuiabá passa por teria necessariamente 37. do jogo. O Cuiabá teria. Veja Não, só. o Cuiabá jogaria por 1 ponto. Não, veja só. Se ele chegar a 38, ele não está rebaixado, não. Sim, Cuiabá jogaria pelo mas empate aí contra o o Curitiba. empate salva os dois, pô. Aí o empate salvaria os dois. Veja só, o Ceará só tem conta com 40 pontos. Se não, precisa nem fazer conta. Concordo. Precisa nem fazer conta. Conta só com 40 pontos. Tá difícil chegar a 40, né? Porque o jogo contra o Corinthians é cacete e essa vitória sobre o Avaí lá... Agora, Tem se o que Curitiba ganhar esse tem que ganhar jogo, esses se o Curitiba ganhar esse jogo, complica muito, porque o Curitiba vai para 2 em casa. É Flamengo e Corinthians. Mas, meu velho, um Acho que é deles uma o Curitiba arruma. Um deles o Curitiba arruma. Não, Que também não é Flamengo. Flamengo. O Guto, até agora, ele não somou 1 ponto sequer jogando como visitante. A grande chance dele agora é contra o Juventude. Somou 1 ponto sequer, 0. Acho que é bem 8 jogos. Sem contar que, veja só, o Coritiba vai a 38, certo? Se nesses 2 jogos em casa ele empatar os 2, for a 40, ele já não fica atrás do Ceará. Comparado ao Ceará. E aí Ele vai ele para 2 jogos vira em uma casa. isca. Aí ele vira uma isca pro Cuiabá da última rodada. E Aí o perde jogo muito. é lá em Cuiabá. E o jogo é Cuiabá e Curitiba. Tem uma outra matemática também para o Ceará. O Ceará precisa torcer para que o Corinthians vença amanhã o Flamengo. O jogo é lá no Rio de Janeiro, deve ser um jogo de festa. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando for enfrentar o Corinthians fora de casa, na próxima rodada, o Ceará, se o Corinthians ainda estiver precisando da vitória para garantir a fase de grupos da Libertadores, aí é péssimo. Porque eu acho que esse talvez seja o cenário, né? Porque por mais que aconteça o empate do Corinthians fora, mas assim, já vai pegar o Corinthians ainda tentando confirmar a vaga na fase de grupos. Para depois, o Corinthians vai enfrentar o Curitiba, né? Que a gente mencionou, né? O Curitiba. Fora. E aí o Curitiba praticamente deve pegar um Corinthians já bem desinteressado, já garantido com fase de grupos de Libertadores. Então, é uma chance altíssima. E como disse o Cássio, a questão nem passa muito pela matemática, às vezes, é pelo momento, né? O Ceará tem nos últimos quase um turno inteiro, 17 jogos, uma vitória, pô. Uma vitória apenas. Perdeu para o Juventude, entendeu? A última vitória do Juventude foi na última rodada lá do primeiro turno, né? Na 19ª rodada. Então, assim, o Ceará tá com tudo, assim, encaminhado para o rebaixamento. Tudo encaminhado para o rebaixamento. A maneira como foi, não sei se vocês viram o lance do Kleber, o que o Kleber fez ontem foi surreal, pô. Surreal. Era uma chance, o Fluminense dominava, perdendo inúmeras chances no primeiro tempo. Surge uma possibilidade, uma bola maravilhosa do Pacheco para o Kleber, com o Vina passando livre na direita. Ele não chuta, ele não dá o passe, ele demora para decidir, tenta driblar, já amarelado, faz uma falta e é expulso. Ou seja, lembrou muito aquela do Nino, né? Mas o Nino não foi expulso, né? O Nino teve a chance e perdeu, né? Nesse caso, o Kleber conseguiu fazer o combo mais improvável que ele poderia ter imaginado, assim. E aí, o Ceará tomou o gol e perdeu a partida do Fluminense. Eu acho que está com muita cara de rebaixar. Muita cara de rebaixar. Só uma pausa para o chat aqui. Lucas Santos voltou aqui indignado, acertando até a frase, né? Disse, legal algumas pautas, mas antes de ir embora, quero deixar aqui claro que vocês são patéticos. É uma tática covarde, sem critério, julgar texto, mas beleza, um texto escrito às pressas. Realmente é triste ver que o ser humano assim, sabe, vocês provaram que são nada assim. Veja só, não foi erro de digitação não, irmão. Aí, vamos jogar real aqui. Assim, não era só erro de digitação. E só uma resposta, assim, depois dele estar ali agredindo. Não adianta que eu fui dessa forma não, porra. Não adianta. Assim, desculpa, assim. Paciência, velho. Na próxima, a gente debate, tá aberto tudo aqui, mas fica a conversinha merda daquela, falando daquele jeito assim, não adianta pegar só levou a resposta porque pediu. Pô, então assim, segue o jogo, aceita o jogo, segue bola pra frente, é isso aí. Um abraço. Enfim, voltando aqui pro campeonato. Sim, e aí tem o Atlético Goianiense, né? Que para mim é o time que vem no melhor momento de recuperação de todas as equipes de baixo. Tem o Santos agora. E eu acho que se vencer o Santos é péssimo para o Ceará. Assim, porque se empatar, o Ceará já cai para 18º. Isso aí já é fato. Mas se vencer, já abre 2 pontos para o Ceará. Podendo, numa situação de uma vitória do Ceará contra o Avaí, se dá o dia de empatar para ficar na frente do Ceará. Num jogo que vai ter
Deixa eu ver aqui a sequência aqui do Atlético Goianiense. 36ª rodada joga fora contra o Fortaleza. Aí depois recebe o Atlético Paranaense, está brigando ainda pela Libertadores. Não é chata a tabela do Atlético. É muito chata a tabela do Atlético Goianiense, muito chata. Mas eu vejo possibilidade de somar ponto. Sim, porque briga. Porque briga. Tem jogado bem, entendeu? Tem não jogado é um time bem. que desiste, é um time que compete muito bem. Joga melhor do que Ceará, Curitiba. Joga melhor do que Ceará, Curitiba e Cuiabá. Hoje joga melhor. Porque, por exemplo, Fred, se ele fizer 7 pontos, ele faz os 40 do Ceará, que é o que a gente está projetando, né? E aí fica na frente pelo número de vitórias. Mas para fazer os 7, ele vai ter que realmente ir bem. Ele não pode. Uma falha difícil, mas acho que ele pode fazer sim. Por exemplo, se não vencer o Santos, já se torna difícil fazer 40. A motivaçãozinha do Fortaleza vai ser bem importante. Mas o Fortaleza está motivado, né? Está obrigatoriamente motivado. E é aquela coisa, o Cássio mencionou aí que ficou chato para o Ceará pela derrota, a vitória do Cuiabá. Tem o outro lado da moeda desse jogo, que foi ótimo para o Fortaleza. Porque o Botafogo está brigando com o Fortaleza para a vaga da Libertadores e perdeu em casa. E ainda teve um outro resultado que beneficiou, que eram os outros 2 concorrentes, Atlético Mineiro e São Paulo, empataram hoje à noite, né? Numa rodada que já era difícil para o Fortaleza, porque vai enfrentar o Palmeiras para ser campeão, e curiosamente o Fortaleza pode entrar em campo já com o Palmeiras campeão, basta que o Internacional não vença o América Mineiro, que também é concorrente do Fortaleza, e aí na leitura do Fortaleza o melhor é o empate, porque segura o América Mineiro e faz com que o Palmeiras já entre campeão, só para comemorar, para ter um pouco mais de tranquilidade na partida, já que o Palmeiras, se já entrar campeão, não vai ter aquele desespero de vencer, vai comemorar perdendo, empatando ou vencendo de qualquer forma. Então, para o Fortaleza, o cenário está vivo. Essa é a rodada mais complicada do Fortaleza, porque depois é Atlético Goianiense, depois o Red Bull Bragantino, que é um péssimo visitante, e fecha com o Santos, possivelmente o Santos já garantido a Sul-Americana, no máximo, se ele quiser brigar ali por uma vaga melhor, uma posição melhor para ganhar um dinheiro a mais no Campeonato Brasileiro.